A economia já não ia muito bem, apesar das pessoas falarem que o Brasil estava melhorando. Aí veio a pandemia. Desculpa perfeita? Não sabemos. Mas agora todos os problemas econômicos do país passam, recessão, tudo tem a desculpa da pandemia. As pessoas tiveram que ficar em casa para ficarem vivas. Mas o governo soube agir nessa situação, soube cuidar dos seus, cuidar da sua população. Vários comércios fecharam, pessoas perderam o emprego. Como é que fica? Adiantou alguma coisa, já que uma das poucas coisas que unem o país hoje, direita e esquerda, é furar a quarentena? Todo mundo hoje está saindo de casa, quase todo mundo. Adiantou alguma coisa toda eles perderem emprego, tantos comércios fecharem? Como que vai ser o Brasil pós-pandemia, pós-oficialmente quarentena? O que vai sobrar da gente? Assunto hoje é economia. Esse é o 11º episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Eu sou o Luiz Vilar, estamos aqui para mais um programa. Você pode acompanhar este episódio e outros episódios aqui no nosso canal do YouTube. Já falamos, como é o nome disso, sobre tudo e mais alguma coisa. Vou nem falar os temas, que são tantos temas já que eu vou me perder, mas se você rolar aí, vai na barra de rolagem, sabe todos os temas que já conversamos. Você também pode, aplicativo de áudio, se você tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, qualquer um desses aplicativos, você vai poder ouvir o programa se você não puder ver. E agora também somos parceiros do site Gazeta do Rio, do Leonardo Oliveira, que já participou algumas vezes com a gente. Você também pode acompanhar este episódio e o episódio fantástico com o mestre Manuel Dionísio, lá no site Gazeta do Rio. Temos uma convidada hoje, além da Marta Caminha, do Armando Figueiredo, com o cabelo cortado, porque foi contratado para ser cover do Rodrigo Santana. Temos Alexandre Vale, o grande poeta. Temos uma convidada aqui, Grace Jesus. Esse é um grande prazer, uma grande honra te conhecer, ter você aqui com a gente. O Armando que indicou você, foram várias realizações bacanas que você vem fazendo. Conta um pouco para a gente, Grace, o que você vem fazendo nesse período tão conturbado da nossa economia. Boa noite. Boa noite, agradeço a todos pelo convite, que o Armando me fez, e eu prontamente fiquei feliz em estar podendo participar com vocês desse bate-papo. Então, nesse decorrer aí dessa pandemia, aí lá desde o início, e aí vem aquela pergunta, o que fazer para se reinventar, tanto para estar ganhando uma grana extra, tendo aí uma outra fonte de renda, também para poder ocupar a mente, que nesse momento de pandemia a gente precisa muito ocupar a mente, ocupar o físico, e aí eu comecei, a convite de uma amiga, a estudar sobre marketing digital, e existem trabalhos assim excelentes, precisando de divulgação, porque o que o marketing digital faz? Ele divulga trabalhos existentes, ou então cria o seu próprio trabalho, pessoas que são empreendedoras, que têm o seu próprio trabalho, para poder estar fazendo a divulgação. E essa divulgação ela é feita toda virtualmente, toda digitalmente. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem celular com acesso à internet. Não vamos dizer que isso é uma realidade de todos, que a pandemia também trouxe essa situação bem latente, de que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, nem todo mundo tem acesso a um celular que comporta, rodar vários tipos de programa, mas o marketing digital, ele trabalha exclusivamente nas plataformas digitais. E eu sou afiliada a alguns produtos dentro de uma plataforma. Na verdade, existem algumas plataformas que são muito confiáveis e são já antigas aí no mercado, e eu faço a divulgação desses produtos que são chamados virtualmente de infoprodutos. E isso aí acaba gerando uma renda. Então, é uma renda que gira, a plataforma que hospeda tem uma porcentagem, o produtor tem uma porcentagem,
O afiliado, no caso, eu sou uma afiliada, tenho a minha porcentagem, e o consumidor final pode usar tanto para pessoal, quanto para também gerar uma renda a partir daqueles infoprodutos que ele adquire. Então, são cursos diversos, né, de acordo com o interesse de cada um, e aí isso daí fez abrir para mim uma nova oportunidade, até mesmo, como eu falei, de estar tendo um ganho extra, estar conhecendo uma nova realidade, né, virtualmente falando, e abrindo um leque de oportunidade. E realmente foi um ganho que eu obtive nesse momento de pandemia, no qual as pessoas estão todas em casa, pelo menos deveriam estar, né, de acordo, enfim, com cada possibilidade, e acabou proporcionando essa nova descoberta e esse novo universo que abriu diante dessa perspectiva aí que a gente tem, né, do novo, desse nosso novo normal. E mesma coisa, o que você fazia até começar essa pandemia? Como é que foi na sua casa, na sua questão pessoal, essa pandemia? O que afetou para você ter essa ideia? Na verdade, eu sou arquivista, né, de formação, então eu atuava como arquivista, sendo que em outubro passado, de 2019, eu fiquei sem meu contrato de trabalho, então isso foi anterior à pandemia. E eu estava fazendo uma nova busca, né, para poder estar me inserindo novamente no mercado de trabalho. E aí veio a pandemia, então tudo se fechou. E aí fica aquela pergunta, né, o que fazer? Por onde recomeçar? Então, passei por todo aquele processo, vamos ouvir live, vamos fazer exercício físico, vamos ocupar a mente, tudo, e até que pintou essa oportunidade. Eu sou casada, meu esposo, ele, graças a Deus, não perdeu o emprego com essa pandemia, então, assim, a nossa renda já estava afetada devido à economia do país e realmente à escassez de emprego, então a renda já estava afetada, mas ele permaneceu trabalhando, então para a gente foi um diferencial e está sendo até hoje, e junto com essa nova oportunidade de mercado, né, que eu encontrei, então a gente está conseguindo manter o equilíbrio das nossas contas. A Marta levantou o dedo. O que você faz especificamente? Qual é o infoproduto? O que você vende? Então, no momento, eu estou afiliada a 4 infoprodutos, que é um curso de marketing digital, um curso de maquiagem, um curso de amigurumi, um curso de sobrancelha e cursos também de unha, né, voltado para o mercado de beleza. Eu estou mais voltado para esse mercado de beleza. Mas existem vários outros infoprodutos que a pessoa acaba usando aquilo que ela mais se identifica. Então, como eu me identifico mais com essa parte de beleza, então é o que eu tenho feito no momento. E o que eu tenho percebido com isso é que várias pessoas que estão lá na ponta, né, que podem estar usando isso para poder estar tendo uma renda extra, porque assim, as pessoas que têm muito aquele hábito, recebem pessoas em casa para poder estar fazendo esse tipo de serviço, então isso também é bom. Então acaba que com a minha divulgação eu consigo pegar um público que antes não tinha nem acesso a essa informação, de que existia essa possibilidade de estar fazendo esses tipos de cursos, né? Pessoas que realmente não tem muita intimidade com o mundo virtual, não tem muita intimidade com a internet, que tudo que tem sido produzido e que está ali disponível para o uso, enfim, de quem quiser, né? E acaba que as pessoas ficam até um pouco surpresas, porque como a gente também tem aquela questão, aquela dúvida, né? Aquela insegurança, nossa, mas será que é seguro? Nossa, mas será que é confiável trabalhar online? Né? E aí, com a questão do home office, as pessoas acabaram tendo, né, uma noção maior de informação com relação a isso e acabam ficando também mais segura de estar ali participando e adquirindo esses produtos para poder estarem usando ou para si ou para gerar uma renda extra. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque, de repente, a gente pode ter alguém ouvindo o programa e que está meio perdido, né? Então, assim... E qual é o grau de dificuldade que você tem de se tornar afiliado de um canal desses? Bom, na verdade, nenhum, porque para você se afiliar a esse canal é gratuito.
Você entra lá, segue lá todo o passo a passo e você consegue fazer a sua filiação e já começar a fazer a divulgação desses infoprodutos, e aí você acaba ganhando uma comissão, né? A partir do que você vende, você ganha comissão. E esses infoprodutos, assim, eles são divididos por nicho, é o que eu falei. Eu me identifico mais com o nicho de beleza. Tem gente que, pelo nicho de direito, pelo nicho de esporte, nicho de saúde, e aí você vai escolhendo dentro daquilo que você se identifica mais, porque quando você se identifica, você consegue falar melhor daquele produto, consegue divulgar, né, de uma forma mais familiarizada aquele produto. Sim, perfeito, pode falar. Então, a Gleice falou uma coisa muito interessante que a gente já debateu aqui sobre isso, aquela questão do nicho, quer dizer, a economia indo de acordo com o que está acontecendo, né? Ela mesma falou que ela se enquadra mais naquele nicho porque ela tem mais características para aquilo, entendeu? E eu acho que o momento pega muito por esse lado também. O mercado tem que observar, dentro dessa pandemia, qual é o nicho que a pessoa vai atacar, entendeu? Qual é o trabalho que ela acha que consegue ganhar mais dinheiro, entendeu? Esse ponto realmente é muito importante. E tem uma coisa também, a Gleice também esqueceu, eu acho, ela montou uma loja no Magazine Luiza e ela ganha comissão em cima da venda que ela fizer dessa loja, entendeu? Que é uma coisa que todo mundo pode... É bem interessante, Gleice. Fala mais um pouquinho disso pra gente aí, que eu achei um projeto muito legal. Inclusive, eu comprei um travesseiro também na loja dela, que eu falei, se eu estou precisando de um travesseiro, eu vou comprar um travesseiro nessa pandemia e não vou sair de casa. Fala mais pra gente. Então, isso aí. Eu também faço parte do Parceiro Magalu. O Parceiro Magalu, dentro do Magazine Luiza, você consegue criar uma loja virtual e aí você faz a divulgação do seu link de venda. E as pessoas, ao acessarem o seu link, elas entram na sua loja, dentro do Magazine. E aí ela faz, né, a compra e aí você também ganha comissão a partir dessa venda. Então, assim, o que precisa para isso? Precisa você se cadastrar como um parceiro. Você lê lá, né, o que os impedimentos que tem, porque existem alguns impedimentos. Quais seriam os impedimentos? Se a pessoa... ela tem um Bolsa Família, ela não pode se cadastrar, porque existe uma questão de documento que acaba batendo ali, então não pode, enfim, a pessoa se informa ali, mas o cadastro da parceria é super tranquilo, assim, no sentido de não tem dificuldade para você seguir o passo a passo e conseguir se cadastrar como um parceiro. E aí eu criei a minha loja virtual e eu faço a divulgação também nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais eu faço a divulgação da minha loja. Então aí o Armando foi lá e comprou o travesseiro dele na minha loja. Olha só que coisa interessante que eu queria falar, só um detalhe. Olha como que o mercado já está mudando, né? Aquela ideia de vendedor que a gente tinha, que fica na rua vendendo, ou então com loja física, olha como que nessa pandemia o mercado já está vendo um outro tipo de vendedor, aquele vendedor que fica em casa, anunciando em uma rede social, no Facebook, no Instagram, e é um novo tipo de mercado, entendeu? É necessidade, Isso, talvez... É a necessidade que as pessoas estão passando nesse momento de poder ganhar dinheiro, né? Porque meio que todos nós fomos abandonados nesse momento. A gente citou no outro programa o fato da Luciana, por exemplo, ter perdido emprego no meio da pandemia. Quer dizer, como é que as pessoas que estavam recebendo seguro-desemprego, que o seguro acabou no meio da pandemia, ficaram completamente desamparadas dessa situação. Ninguém pensou nisso. Pensaram no auxílio emergencial, que é importante, pensaram na ajuda para o comércio, que é importante para as empresas, e as pessoas que não tiveram o auxílio prorrogado. Como é que vai para a rua agora buscar um emprego no meio de uma pandemia, né? Acaba o auxílio-desemprego, eu não vi nenhuma proposta de algum deputado, de ninguém, para fazer uma prorrogação de 6 meses para 9 meses, pelo menos. O auxílio emergencial com 3 meses, aumentaram para 6 meses. Eu mesmo estou recebendo o auxílio, né? E como é que faz a pessoa que de repente recebia um salário mínimo e meio de auxílio-desemprego e vai, se conseguir o auxílio emergencial, diminui para 600.
Isso se conseguir, porque se a pessoa recebia 2 salários mínimos ou pouco mais por mês, em 2018, ela não vai receber o auxílio emergencial, porque bate o dinheiro, 28 mil reais. Bate no teto que eles deram, né? Isso não foi pensado. Então, a Luciana, assim como a Grace, ela está se virando. Ela está fazendo álbuns digitais, as pessoas estão dando os álbuns físicos de família, de casamento, essas coisas, até se transformando em álbum digital, está ganhando o dinheiro dela assim. Fechou hoje uma situação no Zoom também. É como a Grace, as pessoas estão tentando se reinventar. A gente teve essa semana o Baródromo, que fechou, uma das casas mais importantes de carnaval que existem, que vivia lotada, fechou, porque não tinha mais como se manter. Tem uma academia de jiu-jitsu aqui na Rua do Lado que vivia cheia, estava lá com a placa de aluga-se. Alexandre Vale, não foi pensado nessas pessoas, né? Ficou essa briga política aí, não foi pensado nessas pessoas que perderam emprego, que estão com comércio, abrindo comércio, ou tendo que manter um comércio, tendo que pagar aluguel. Não foi pensado nessas pessoas, né, poeta? É verdade. Eu estou aqui, sabe, me regozijando com o que a Grace está falando. Porque, assim, uma coisa que eu já falei em outros programas, você que gosta quando eu falo daquela história do Nordeste 3 vezes em um ano, tem uma frase que eu repito muito também, coisa de velho, que o velho Brizola dizia que a necessidade faz o sapo pular. Gente, se o sapo não pode andar, para ele se locomover, ele tem que pular. Né? Então, o brasileiro, o ser humano de um modo geral, não só no Brasil, ele aprendeu a dar os seus pulinhos, como a gente dizia antigamente. Né? E a pandemia traz isso, traz aquela coisa da reinvenção, traz aquela coisa a gente tem que começar a se reinventar, né? Então, essa coisa do e-commerce, né? Esse Magalu, por exemplo, eu achei fantástica essa criação do Magazine Luiza. Não sei se vocês sabem, o Magazine Luiza conseguiu crescer 46% em vendas durante a pandemia, né? Longe de mim, eu não conheço ninguém do Magazine Luiza, não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, mas eu acho bem bacana quando o empresário, né, quando o comerciante, ele diz assim, bom, não é porque eu estou numa recessão, que o próprio FMI já disse que nós estamos numa recessão essa maior do que a recessão de 2008, né? Quando até o Lula falou que era uma marolinha, pelo menos aqui no Brasil não chegou com tanta força, né? Mas aquela recessão de 2008 foi muito braba. Mas essa é muito pior. Essa é muito pior porque ela não só é uma recessão que tem um fundo econômico, mas ela mata a mão de obra. Mata literalmente a mão de obra. Né? Ela impede aquelas que ela não mata, aquelas vidas que ela não mata, impede de trabalhar. Mas impede de trabalhar dentro dos moldes antigos. Né? Só que você começa aí a criar outras formas. Por exemplo, o próprio Magalu, ele criou, um nome que eu não me lembro, além do e-commerce, existe outro i, não sei o quê, que é um nome complicado pra caramba, que é uma integração das lojas físicas e das lojas virtuais, né? E que isso fez crescer muito. Então, assim, eu acho que o ser humano... e-commerce. Não, então, além do e-commerce tem outro i, tracinho não sei o que lá. Daqui a pouco eu lembro o nome e falo para vocês. Mas, enfim... o ser humano começa a se descobrir, se reinventar, recriar formas de trabalhar, né? De trabalhar, de produzir. Inclusive, o Magazine Luiza, para mim, está de parabéns até por ações que fez durante a pandemia, ações positivas e propositivas, favoráveis às pessoas. Né? Fez editais para pessoas de baixa renda. Exatamente, Marta. Então, assim, eu acompanho muitas empresas que só pensavam em voltar às suas atividades, independentemente da perda de vidas humanas que a gente poderia ter, e também acompanho as empresas, né? Porque, assim, eu sou socialista, sim, mas parabéns para o capitalista que sabe viver dentro do capitalismo com humanidade, com sentido humanitário, né? Então, acho assim que realmente essa empresa tem feito... Olha, Grace, parabéns. E eu vou dizer para você, hein, depois dessa dica que você me deu, eu vou virar o Magalu também, entendeu? A diretora passou aqui
nome de outras empresas também, que no meu ponto eletrônico, que é o celular, na verdade, outras empresas que também estão trabalhando no mercado, roupas femininas, né, diretora? Também vem trabalhando assim. E a Aviator, também empresa de roupas, colocou todos os vendedores e gerentes no Instagram para continuar vendendo. É aquela coisa, né? Continuar sobrevivendo. Tem outras empresas por aí, que eu não vou citar nomes, que a dona ficou desesperada, não sabia o que fazer, parou de pagar todo mundo, né, Luciano? Marta, você e o Alexandre são profissionais liberais. Tem uma coisa também que é o seguinte, de reinvenção, né? É uma questão de você se adaptar à necessidade copiando aquilo que já existe. Porque o Magazine Luiza não faz nada diferente do Polishop, que não faz nada diferente do que a Avon fazia, que batia na porta das pessoas e oferecia os produtos, né? Então, assim, hoje você tem uma gama muito maior de gente que vende Avon, de gente que vende Teipoé, de gente que vende Demilos, e aí, só que como essas vendas de revista, elas acabam sendo segmentadas e precisam da presença física da pessoa por causa da revista, porque você tem que mostrar, porque você tem que medir, o Magazine Luiza e as outras lojas, porque a Americanas.com também te dá a opção de vender dentro da loja dela o seu produto. Então, assim, o que essas lojas acabaram fazendo? Elas acabaram adaptando uma realidade, adaptando os produtos para uma realidade que já estava crescendo muito antes da pandemia, entendeu? Então, a questão de humanidade, mas de inteligência também, né? É super louvável, porque assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se copia. Então, assim, é só uma forma de você adaptar uma realidade que era a venda de porta em porta para uma situação que já estava pegando muita gente aqui no Brasil, que era a venda pela internet. Hoje no WhatsApp você tem vários grupos de gente que trabalham com venda, como a Grace trabalha, e criando grupos de promoções. Então, assim, você entra no meu grupo de promoção e aí quando o Magazine Luiza disponibiliza uma promoção um pouco melhor, eu já boto no meu grupo. Se a pessoa está precisando de um travesseiro que seja, de um copo, de um fogão, ela tem um desconto maior quando ela compra aqui. Então, você vai, além disso, você vai se ressocializando com as pessoas, né? Então, assim, é muito bacana. Esta forma de venda é uma forma muito bacana. Mas eu acho que, ainda assim, eu continuo achando que depende muito da capacidade que a pessoa tem de interagir com o próximo. Porque, assim, se eu dominar um assunto, eu falo 100% dele. Mas, para vender as coisas, eu não vendo gelo para esquimó. Isso é um dom, isso é um dom. Água no deserto. Eu sou uma pessoa extremamente tímida para esse tipo de coisa. Também não sei vender, para mim, não sei se funciona. Mas de repente a venda virtual, ela acaba assim, ela te aproxima, mas ela não te expõe. Então você não está sendo visto. Então, de repente, é mais fácil para você desenvolver esse lado, né, que você está, entre aspas, protegido. Né? Você está ali por trás. Você sabendo desenvolver, né, os assuntos relacionados àquele produto para poder conseguir chegar ao cliente, você não vai estar sendo vista. Então, de repente, eu acho que isso também é uma facilidade para determinados tipos de pessoa, né? Que é muito boa por aí, mas que é muito boa na oratória, né? No momento de estar ali falando sobre aquele assunto, mas ela não é boa em aparecer. Ela não quer expor a sua pessoa, né? A figura ali. Então, isso daí também acaba sendo um facilitador. Eu acredito que isso acaba também criando oportunidade para vários perfis, né? Pessoas de diversos perfis, né? Porque quando esse momento acabar, que a gente, enfim, conseguir voltar à nossa vida, né? Do jeito que der, mas que a gente consiga estar interagindo novamente, indo às lojas, enfim, com uma certa segurança, eu acredito que muita gente ainda vai continuar com essa facilidade que alguns segmentos virtuais eles proporcionam.
né? É uma coisa que eu acho que não zera, que não volta mais. Jamais isso vai voltar a acontecer. Não, eu acredito que a tendência é essa, porque as lojas físicas, elas têm é bem caro para você poder manter uma loja física, né? Além dessa questão de estoque que você tem que ter, quando você trabalha com virtual, você acaba abrindo mão dessa questão de estoque. Então, eu acredito que essa facilidade realmente vai trazer um novo aí para a gente. Não tem mais como voltar. Só um detalhe. Você pretende continuar trabalhando nisso depois, Grace? Depois que você puder sair de casa, você vai continuar nesse ramo? Você vai voltar ao seu ramo anterior? O que você pensa em fazer? Não, eu pretendo continuar nesse ramo, sim. Eu não sei para onde, né, vai me levar. Eu olho sempre em frente e para o alto, né? Para o alto e avante. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto, o Armando sabe, né? Eu gosto muito de estar interagindo, né, com as pessoas, inventando moda, né? Moda boa. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu pretendo conciliar com a minha função de arquivista, que eu também gosto, e aí continuar dando esse segmento. Não sei se serei colega de trabalho do Armando, que eu acho que isso eu já estou abandonando, entendeu? Mas sendo arquivista e continuar aí com o marketing digital, sempre aprendendo, gerando conhecimento e passando à frente isso. Luiz, eu acho que nunca mais ninguém... Rapidinho, Alexandre. É uma coisa rápida mesmo. É só para a gente ver como é que vai ficar o legado dessa pandemia. Lógico, ninguém está querendo dizer que pandemia é bom. Eu estou dizendo que a gente vai pegar um legado dessa pandemia, porque essa pandemia vai mudar algumas coisas. É isso que a gente tem que ter em mente. Tem coisa que vai ser mudado com a pandemia e o mercado vai ter que se enquadrar a esse tipo de mudança. Aquela coisa que a gente debateu num programa, né? Tem coisa antiga que a gente fazia, que a gente voltou a fazer e que após a pandemia a gente vai ver que, eu quero continuar fazendo aquilo. Foi como a Gleice falou agora, eu vou continuar fazendo isso, porque mesmo depois da pandemia eu vi que isso é um lucro para mim. Pode-se dizer que é um legado da pandemia. Com certeza a gente aprendeu nessa pandemia várias coisas. Exatamente isso que eu ia colocar. Porque, assim, como disse o Armando, não que a pandemia seja boa, não que o vírus seja bom, não que as mortes sejam boas, mas a gente vai aprendendo com os reveses da vida, né? Então, é a hora em que você descobre assim, opa, peraí, eu posso fazer isso aqui também. Peraí, loja virtual eu também posso fazer. Eu posso ser um parceiro da empresa tal? Posso ganhar um dinheiro? Posso. Eu sou arquivista, mas eu também posso vender isso aqui e ganhar um dinheiro. E aí, quando acaba a pandemia, você vai dizer assim, vou deixar de ser o parceiro da empresa tal? Vou deixar de ganhar esse dinheirinho que eu estou ganhando nesse novo tipo de trabalho? Não, seria o cúmulo da burrice. Então, assim, essa história da reinvenção nos ensina que a gente já podia estar fazendo mais coisa há mais tempo. A gente só não estava fazendo porque a gente estava acomodado dentro daquilo, né? Então, de repente, eu acho assim, para quem acredita na divindade, para quem acredita em Deus, não sei o quê, que ninguém é obrigado a acreditar, né? Cada um com a sua crença ou com a sua não crença, mas eu acho que, de repente, essas coisas também chegam para mostrar que a gente pode muito mais do que a gente pensa que pode. Tá, tudo bem, mas a gente tem essa situação, a gente tem uma boa internet, a gente pode pensar no futuro, a gente pode se reinventar, mas vamos pensar nas classes mais baixas. Se é aquela pessoa que não pode pensar no futuro atualmente, que não tem uma internet boa, não tem como virar parceiro, como que a gente faz para pedir para um camelô ficar em casa nesse momento, com a sua família sem ter o que comer no dia seguinte, sem poder ser parceiro virtual, e com o governo jogando justamente com isso, dizendo que as pessoas têm que viver, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas estão morrendo de fome. Como fazer com essas pessoas? O que poderia ter sido feito e que não foi feito até agora em relação ao governo federal, municipal e estadual? Quem quer falar sobre isso? Foi o que você falou, o governo jogando contra. Tipo assim, a pessoa está tendo que se virar. Esse é um grande problema do Brasil. O governo não está dando ajuda. O governo dá ajuda para quem não deve. A gente descobriu que um monte de militares aí, milhares de militares estavam ganhando auxílio emergencial. Quer dizer, está tudo errado. Quer dizer,
é porque o brasileiro é como a Gleice. O brasileiro vai se virar. Porque se depender do governo mesmo, a gente está lascado, a gente realmente vai morrer, que é o que ele quer. O que ele quer desde o começo é isso. Então, se não fossem pessoas como a Gleice, que é o típico brasileiro, a gente estava realmente lascado, porque se depender de ajuda de governo, muitos, como camelôs, que você mesmo disse, vão se lascar. Infelizmente, porque é o tipo pai de de família perdendo emprego, ou pai de família que precisa do seu comércio local. Imagina o pessoal que trabalha perto do Maracanã nesse momento, os ambulantes que perto do Maracanã, dono de bar, Maracanã, só talvez ano que vem, quem trabalha em frente de teatro, em frente à casa de show, e com o próprio ambulante que está lá com sua pipoca, doce, com sua jujuba e tal. Como essas pessoas vão viver? E sabe o que é pior disso tudo? É que parece que ele faz isso de propósito. Ou seja, eu não vou dar ajuda. Eu concordo. Então, eu não vou dar ajuda, eu não vou dar apoio governamental, exatamente para a pessoa ir para a rua e pronto. Está muito claro isso para qualquer pessoa aqui. Não precisa a gente ficar dizendo eu acho. É isso que está acontecendo, só não enxerga quem não quer. É de propósito isso aí. A dificuldade do auxílio emergencial é de propósito. Sim. Essa situação de agora não pode fazer o saque físico, tem que fazer na caixa lá, virtual, tem que esperar 2 meses para poder fisicamente. Nem todo mundo sabe o que é PicPay, o que é Mercado Pago, sabe mexer nisso, para poder mexer de uma conta para outra. As pessoas estão morrendo de fome, estão cagando para isso. Vamos falar o português, claro, estão cagando para esse de fome. Eu tive essa ideia desse programa que eu estava com a Luciana, eu lembrei da vendedora de empada que vendia nos colégios próximos aqui, empadinha para os alunos. Como é que essa mulher está agora? Eu não sei. As escolas estão fechadas. Parece que não se pensa nessas pessoas. E como você falou, Armando, é de propósito, para forçar as pessoas a irem para a rua e acabar com a quarentena. Aí eu não tenho nada com isso, eu não fiz nada. É o governo estadual e municipal que pegou o poder nisso. Parece que é tipo uma vingancinha também pelo STF ter dito que estava na mão do prefeito e governador a situação, uma vingancinha. Quando ele falou, quando o Armando colocou a questão que os militares estavam recebendo injustamente, não foram só os militares, não. A gente sabe que, além dos militares, outras pessoas estavam recebendo injustamente. Muita gente que estava precisando receber não estava recebendo. Então, assim, essa questão do auxílio emergencial foi muito mal trabalhada. E como você mesmo, poeta, colocou, essa história toda da vingancinha que foi colocada, né, e tal, a gente sabe que isso foi feito de uma forma proposital, porque o governo, infelizmente, trabalha de uma forma adolescente, né? Trabalha com birrinha, sabe? Não é uma coisa profissa, seja de direita, de esquerda, de centro, quem fosse, mas não é isso. A questão não é nem de ideologia, a questão é de não ser um governo sério. Esse governo não é um governo sério. Poeta, então, vamos ampliar isso aí, poeta. Por que filha de militar até hoje recebe pensão? Não casar? Depende. Dinheiro não faz falta agora, num momento como esse, que vai para filho de militar, que às vezes se junta com a pessoa, não casa no papel para poder receber a pensão o resto da vida? Isso eu posso explicar bem, porque eu sou filho de militar e tenho 2 irmãs. E assim, as filhas do meu pai, minhas irmãs no caso, meu pai tem 86 anos, ainda estão sob a égide da lei antiga. Elas ainda poderão receber, meu pai morrer. Mas só que de uns anos para cá, já até de um bom tempinho para cá, essa lei mudou. Então, essas filhas de militares de lá para cá já não receberão mais. Até porque isso realmente é absurdo. Não, mas aproveitando que você é advogado, tem uma coisa muito interessante nisso, né? Porque a lei da união estável mudou. Então, a fim de você ganhar a pensão do seu viúvo lá, do cara que morreu, a lei mudou. Então, você passa 2 anos com uma pessoa, você já é considerado casado. Mas, para título de pensão militar, essa lei não funciona, né? Isso é uma situação muito interessante. Depende. Olha só, não precisa ter necessariamente 2 anos, porque a união estável ela não tem mais um tempo limitado para que se caracterize como união estável, né? Sim. Antes era 5 anos e agora são outras características. Agora hoje não tem tempo pré-determinado. Desde que seja uma união, como você acaba de dizer, estável e que seja caracterizada com fins de formar uma família.
ainda que não casado no Esse papel. assunto vai ser muito bom para a gente tratar sobre família. A gente está tratando aqui sobre economia. Então, alguém aí conhece alguma pessoa que nesse momento perdeu o emprego ou algum comércio perto da sua casa fechou? Tem algum comércio perto da sua casa que fechou ultimamente? Vários comércios fecharam. E com relação a essa questão mesmo do auxílio emergencial, assim, nivelaram um pouco por cima, porque as pessoas, de fato, que são, não dizendo necessidade, porque necessidade fica difícil de você colocar na balança, mas a gente esquece que tem muita gente que não tem acesso à internet, né? E como faz para poder estar recebendo isso, para poder estar acessando isso? Por isso que muita gente ainda não recebeu, que muita gente ainda não conseguiu nem fazer o cadastro, porque é simples fazer o cadastro é simples fazer o cadastro para quem sabe mexer, sabe? Quero deixar isso bem claro, porque até mesmo a questão do saque desse valor agora, que você não consegue sacar, eu tenho pessoas na família que estão recebendo também, inclusive pessoas que eu fiz no meu telefone, eu fiz para algumas pessoas, porque as pessoas não conseguiam fazer. Não é todo mundo que entende essa linguagem da internet, sabe? Porque nós estamos no mundo digital. Não, nós não estamos no mundo digital. Nós que tem que dizer que todos estamos. Então, se todos não estão, nós não estamos. Eu estou, vocês estão, mas não são todas as pessoas. E aí, gente que tem que pagar aluguel e não consegue, porque o dinheiro é um dinheiro virtual. Gente que tem que fazer compra no mercadinho, porque se faz muita compra no mercadinho, não necessariamente em grandes redes, e as pessoas não conseguem usar. Então, foi muito mal planejado e assim segue, porque não é um interesse realmente que essas pessoas consigam fazer uso desse benefício que não está sendo dado, que não estão sendo bonzinho em estar oferecendo, sabe? Então, assim, eu arrumo muita briga nas redes sociais por conta de comentários, de postagem, como um dia desse, uma mãe solo, fez uma postagem mostrando o leite que a prefeitura estava dando na cesta básica, mostrando o feijão, enfim, fazendo uma reclamação da qualidade daqueles produtos. E várias pessoas entrando no Facebook, falando um monte de bobagem nas postagens, e daí eu já quebro o pau mesmo nas postagens, falo lá um monte de coisa, porque as pessoas só querem atacar. As pessoas só querem atacar, tem muita gente para atacar e pouca gente para ajudar, e ajudar de fato é quem precisa. E aí eu perguntei se em algum momento, o que aquela pessoa fez em algum momento na pandemia para ajudar alguma pessoa que esteja ao seu lado, próxima, que esteja passando por ela, para que de fato ela conseguisse sobreviver esse momento da pandemia. Entendeu? Poucas pessoas que criticam, de fato ajudaram alguém, né, que estivesse ali precisando próximo mesmo. Então as pessoas preferem ignorar a situação e atacar. E aí a gente vai para onde? Né, que gastaram aí uma dinheirama aí, que eu não sei qual foi o valor, passou um dia desse na reportagem, o valor que foi pago por conta dessas merendas das crianças, né, a cesta básica, são para os estudantes da rede pública. E um valor absurdo para eles estarem recebendo uma coisa de uma qualidade tão baixa. Então, para onde que foi esse dinheiro? Então, no mesmo lugar que foi aqueles 8 milhões daquele rapaz da saúde. Né? Exatamente. Tá com alguém, alguém. Eu até coloquei essa observação que eu botei. Eu quero ver se vocês que estão aí falando dessa mãe solo que está com essa criança do colo, tentando diluir esse leite, se vocês falaram alguma coisa tão bem quando foi achado 8 milhões aí na casa aí de uma certa pessoa. Vocês entraram também para poder falar? Certamente não. Que é muito fácil você falar ali daquele que precisa, daquele que está ali lutando pelo mínimo, que é um direito, do que você falar, de repente, numa postagem dessa de 8 milhões. Então, existem realmente muitas mazelas aí que a gente precisa estar sempre combatendo dia a dia para defender quem tem menos. Então, eu sempre fui esse perfil de defender quem tem menos, e assim eu vou seguir. Eu vou ser sério, eu sou humanista, mas eu acho que quem rouba no momento desse não tem que sair vivo da cadeia, não.
Eu acho que tem que sair ou no caixão, eu tenho que sair bem velhinho, já nem poder fazer mais nada, porque roubar num momento de pandemia as pessoas que estão necessitando é muita sacanagem, é falta de educação em casa, é falta de pai e mãe decente, falta de porrada. Acho muita sacanagem roubar. Roubar sempre é sacanagem, mas roubar num momento como essas pessoas estão morrendo de fome é muita sacanagem. Como é sacanagem o tal do Caixa Tem, que a pessoa fica 5, 6 horas para conseguir acessar numa fila virtual. Às vezes tem que pagar o mercado. Aí fala, não, pague com seu Caixa Tem. Porra, vai ficar 5, 6 horas esperando lá a atendente para poder pagar, né? E quando chega a vez, não consegue pagar, porque pode estar 8h05 da noite, vai aparecer escrito, a partir das 8 da noite você pode fazer sua transferência. Quer dizer, não faz a transferência. É tudo de propósito para sacanear as pessoas. Tem que vender dificuldade, né? Tem que vender a dificuldade. Eu já falei isso em outros programas, isso é a teoria do caos, né? Você vende a solução e num dado momento as pessoas acham que elas estão salvas porque veio a solução e aí você começa a impor a dificuldade. Mas você acaba sempre sendo lembrado por ser o cara que, liberou R$600 para alguém, né? Queria liberar 200, na verdade, né? É tipo hoje, como o Simba levantou a cloroquina, como se fosse o Simba, o leãozinho lá, com a salvação. Daqui a pouco vai pegar a última parcela dos R$600 e vai levantar também para todo mundo aplaudir. Coitado do Adnet, tá difícil para o Adnet competir com a realidade. Eu cito assim, em casa dele está cada vez mais complicada a situação dele. Daí, como é que vocês fossem governantes? Vocês têm um exemplo de algum país fora da Europa, como é que agiu com a população? Sinceramente, eu não estou por dentro disso. Mas eu acho que o subsídio na Europa, por exemplo, não dizer, porque é muito mais rico que o Brasil. Tudo bem, é muito mais rico que o Brasil, mas nem todos os países também são mais ricos que o Brasil. A Europa é grande, né? Vocês têm algum exemplo assim, de algum país, ou mesmo da América do Sul, como é que agiu numa situação econômica como essa? Eu acho que foi nos Estados Unidos que eles liberaram para todas as pessoas que não tinham nenhum vínculo de contrato o valor e quem tivesse recebendo dinheiro ia devolver no fim do ano no imposto. Mas, assim, a título de solução imediata, todo mundo está recebendo. Depois, quem tem algum contrato de trabalho, alguma coisa, vai devolver o dinheiro, entendeu? Mas, a princípio, fila do banco, bota o dedinho, pega o dinheiro e vai pagar as contas. Luísa, aqui foi tudo errado. Você viu o ministro da Economia dizendo que ele estava pouco se importando para a pequena empresa. Ou seja, é excludente o negócio. Eles vão ajudar as grandes empresas. O pé rapado, que é a pequena empresa, o ministro da Economia falou isso numa reunião. O cara virou e falou que ele estava pouco se lixando para pequenas empresas, que ele não ia dar dinheiro para pequenas empresas. Meu Deus, pequenas empresas é exatamente onde tem a maior concentração de trabalhadores do Brasil. Verdade. É quem mais dá emprego. E ele falou isso numa reunião. E todo mundo encarou como numa boa, ninguém se revoltou, ninguém foi para a rua. Sinceramente, Eu tenho 2 amigas que fecharam um hostel delas aqui no Rio. E hoje a minha irmã ligou para mim para falar que um conhecido dela fechou um hotel hoje porque não tinha mais condição com o tamanho da dívida que ele já estava de continuar a situação. Que ele estava leiloando lençol, cama, cadeira, tudo que tinha dentro do hotel hoje. Agora pergunta se ele não deu dinheiro para os bancos. Deu. Não, aqui no Brasil, a classe média tem a vertigem de segundo andar. Ela está no segundo andar e acha que está lá no topo, né? Porque se você falar de taxação de grandes riquezas, a classe média que ganha 10 mil por mês e acha que é rica, vai começar toda a se levantar. Não, que isso, tá maluco? É o pessoal que produz, que não sei o quê, achando que os 10 mil reais dele, que ele ganha por mês, ele é rico, né? Essa taxação das grandes riquezas nada mais justo, A pessoa ganha pra caramba, ainda vai continuar ganhando pra caramba, mas num momento como esse seria fundamental, você não acha? Devia pagar proporcional ao lucro, né? Claro. E como é que vocês estão fazendo para compras assim? Vocês estão dando prioridade para pequena empresa, pequeno comércio perto de vocês, o grande fast food? Como é que vocês estão agindo na área de compra atualmente? Pode falar, Alexandre, mas eu também quero falar que isso aí é um ponto importantíssimo para mim. Os quatro podem falar. Vamos lá. A minha prioridade primeiro tem sido o Zé Delivery, sem qualquer espécie de propaganda de marca. Né? Mas por quê? Porque eu acho que quem privilegia empresas que trazem bebida ou comida em casa é sinal de que você realmente está ficando em casa, está cumprindo a quarentena, você está fazendo o seu dever literalmente o seu dever de casa, né?
Agora, quando a gente começa a falar de compras mesmo, independente de bebida, de comida, né? Compras de artigos de varejo e tal para casa, eu confesso a você que nesse ponto, eu me preocupo muito em comprar com as empresas que têm praticado politicamente correto, com as empresas que têm trabalhado dentro da pandemia de uma forma humanitária, né? A gente sabe que eles visam o lucro. Alexandre já falou que eu ia falar. Né? A gente trabalha dentro, a gente vive no mundo capitalista, então eles têm que visar o lucro? Tem. Eles têm que visar, né, ganhar dinheiro? Tem. Mas, se puder associar isso a uma atitude humanitária, a uma visão humanitária, poxa, não tem como você ver de outra forma, né? Tá, Grace, você tem comprado com comércio local, Grace? Como é que você tem feito? Eu tenho comprado com comércio local. Assim, eu sou do Complexo do Alemão, mas eu me mudei em novembro, então agora estou morando aqui em Vista Alegre. E nas duas realidades, eu permaneço comprando no comércio próximo, né, no comércio vizinho. Assim, aqui onde eu moro, as pessoas vendem de tudo. As pessoas se reinventaram, né, como a gente tem falado. Então, tem muita gente em casa, ou que perdeu o emprego, enfim, nessas condições. Então, as pessoas, elas estão vendendo de tudo. Às vezes, eu até falo assim, gente, eu vou sair desses grupos, porque não é possível. Assim, o tempo todo, tudo que vocês possam imaginar, as pessoas vendem. Então, assim, é uma forma de se reinventar. Então, eu sempre procuro estar comprando também, na verdade, eu sempre compro nesses pequenos, nesses do bairro mesmo. E se for para pedir entrega, assim, eu não uso o Zé Delivery. Eu conheço muita gente que usa o Zé Delivery e gosta, assim, nunca pedi nada no Zé Delivery, não. Porque eu pouco peço. Eu vou ao mercado mesmo, né, aos pequenos mercadinhos, aqui na rua tem alguns, e aí eu compro, e é assim que eu estou levando a minha rotina. Mas eu acho importante a gente continuar apoiando esses pequenos e esses pequenos que fazem também a diferença, né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito hoje em dia. Eu acho que o brasileiro até pensa pouco com relação a isso, né? De você observar a marca tal, bom, mas o que a marca tal faz? Qual é a contribuição que essa marca dá? Né? Eu acho que a gente compra muito assim, aleatoriamente, sem levar em consideração essas coisas, mas eu acredito que esse momento pandemia trouxe isso, essa nossa atenção para essas pessoas, essas pequenas empresas, ou até mesmo grandes empresas que seja, mas que estão fazendo o diferencial nesse momento. Então, acho que isso daí é importante também. Foi aquilo que a gente já falou aqui também. Nessa pandemia, a gente vai descobrir com quem a gente quer continuar andando e com quem a gente quer comprar. Eu acho que é a grande lição da economia. Quando a Grace falou que estava com essa loja no Magazine Luiza, na mesma hora eu comprei o travesseiro. Por quê? Porque Magazine Luiza é uma loja que eu vou começar a comprar daqui por diante. Eu vou abrir mão das pessoas que não estão sendo humanitárias, das lojas que não estão sendo humanitárias, e passar a comprar nessas lojas, entendeu? E um outro detalhe também que eu queria falar aqui. Ontem eu fiz uma compra no japonês, pedi um japonês online e liguei para lá, para a loja. Olha, o atendimento deles agora, nesse ponto de delivery, a partir de agora está muito melhor. É impressionante como a qualidade no atendimento melhorou. Quer ver um outro exemplo? No ano passado, eu tentei fazer uma compra, entregar na casa da minha mãe, que mora em São Gonçalo. Aí eu tentei comprar pelo iFood. Não tinha nenhum restaurante ao redor que trabalhava com iFood. Nesse sábado, ontem, eu fiz a mesma coisa. Eu falei assim, eu vou entrar no iFood e vou tentar comprar uma comida especial para ela comer no sábado, né? Cara, é impressionante a quantidade de lojas, de restaurantes que já estavam cadastrados no iFood. É impressionante como que o mercado já se igualou, né? Exatamente, é impressionante como o mercado... Porque há algum tempo atrás, você ligar para o restaurante falava assim, eu não atendo pelo online. Você acredita
atualmente, você imagina que algum restaurante vai virar para você e falar assim, não, nós não servimos online? Mudou, e isso veio para ficar. É isso que a gente tem que analisar nesse ponto da pandemia. A pandemia vai mudar muita coisa, e muita coisa boa vai ficar com essa pandemia. O que a pandemia não vai mudar é que agora é a hora do intervalo. Queria agradecer imensamente você, Grace, pela sua participação aqui com a gente, falando da economia, falando do que você fez. Vamos pegar o link com você da sua loja. No final do programa, vocês vão ver o link como comprar com a Grace. Muito obrigado, Grace, pela tua participação. Obrigada. E semana que vem uma novidade. Terça que vem é ao vivo o programa. Vamos falar de educação, que é outro tema muito importante nesse tempo de pandemia. As crianças em casa, como que elas vão fazer para não perder o ano e não perder tempo, que é tão precioso. Voltamos já. O Bando do Mais Velho criou um grande plano, roubar 2 bilhões da Casa da Moeda. Você já ouviu essa história, mas não com essa turma, né? Home Office 7, La Casa Sem Papel. Sexta, 21 horas, mais um curta de comédias, SDC Produções. Voltando para o segundo bloco, antes de começar a pedir os assuntos da semana, o Alexandre e o Armando falaram coisas muito interessantes no intervalo, que é evidente que eu que vou falar, não eles, porque senão vai ser meia hora do bloco. Eles citaram as pessoas mais pobres, os camelôs mais pobres, que estão vendendo máscara e álcool gel nesse momento, né? É uma forma que eles estão tendo de se reinventar num momento tão complicado com isso, e é verdade, realmente. Quando eu vou ao mercado com a Luciana, vi várias vezes, vários ambulantes vendendo máscara, vendendo álcool gel, máscara de clubes, até que o Flamengo licenciou a sua marca, não está cobrando nada para vender essas máscaras, muito vendedor de álcool gel, que acaba realmente não só ajudando a eles, como a gente também, porque vocês se lembram, em março, a dificuldade que estava para comprar álcool gel, né? As pessoas fizeram fila para comprar álcool gel, compravam o estoque todo, e várias foram as farmácias que falavam, não temos álcool gel. Então foi muito interessante mesmo, o Alexandre e o Armando terem tocado nesse assunto no intervalo, que realmente o brasileiro é muito criativo, cara. Ele vai fazer de tudo para não ser assassinado por essa política genocida que os governantes desse país estão fazendo. E realmente está rolando isso, essa situação da máscara, do álcool gel, todos os produtos para se combater o coronavírus. O brasileiro, às vezes, decepciona a gente, mas às vezes também pode ser o melhor desse país. Vamos falar dos assuntos da semana? Ao mesmo tempo que São Paulo anunciou que não vai ter o Réveillon na Paulista esse ano, a Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, se reuniu para decidir que não tinha decidido nada. Em setembro eles vão se reunir novamente para pensar sobre o carnaval, mas já tem mais ou menos uma ideia já que se não tiver vacina não vai ter desfile, né? Já ficou meio que no ar isso, até porque antes da reunião 6 escolas, me ajudem, Mangueira, Grande Rio, Vila Isabel, São Clemente, quais são as outras, vocês lembram? Beija-Flor, falta uma. Eu não lembro qual é essa última, sinceramente. Mas são 6 escolas que já tinham falado, né, que não desfilam sem a vacina. Provavelmente, Portela, nosso amigo Luiz Carlos Magalhães. 6 escolas das 12 já falam que não desfilam sem a vacina. Então, provavelmente, vai acabar acontecendo isso. E elas falaram que não vão aceitar adiamento, porque seria muito pouco espaço entre um carnaval e outro. Então, se não tiver em fevereiro, será só no ano seguinte. Então, todo mundo aqui é de samba, fica mais fácil falar sobre isso. São 2 situações em uma. Visto que o carnaval é um pouco apenas depois do Réveillon, a gente poderia dizer que tipo, a Prefeitura de São Paulo está muito apressada e a Liesa está muito calma, porque é coisa de 2 meses entre um evento e outro. Será que é possível entre dezembro e fevereiro ter a vacina? Sendo que o Armando já disse várias vezes aqui, já que o problema é econômico, principalmente, não adianta conseguir a vacina em dezembro e janeiro, porque a parte econômica do carnaval já vai ter naufragado. Essa é uma situação. Quem é que está apressado, quem está adiantado, e se os dois estão certos a situação. E outra questão, carnaval, pelo jeito, só em 22, né? Como é que vai ser isso? A economia, voltando ao assunto da economia, do país e do Rio de Janeiro. Quem quiser, fica à vontade aí. Cara, sendo bem sucinto assim, eu também acredito que o problema é a economia. Não acho que São Paulo está se antecipando, porque, na verdade, você investe um dinheiro muito grande no Réveillon e no Carnaval
esperando receber o retorno desse dinheiro vindo de turistas. Então, assim, não tem como você esperar que em fevereiro, numa situação dessa onde as pessoas estão quebradas financeiramente, onde tudo já está, o que já começou a funcionar está com valores astronômicos, não tem como você querer que a pessoa consiga uma passagem de avião, consiga uma hospedagem num hotel, que aqui no Rio está fechando, consiga hospedagem, consiga alimentação e consiga dar o retorno do investimento que as prefeituras vão ter com esses eventos. Então, assim, não acho que São Paulo está se antecipando, eu acho que isso é uma realidade muito próxima das pessoas não viajarem mais com tanta ênfase como você fazia até janeiro desse ano, antes de saber da pandemia, entendeu? E assim, quanto ao desfile do carnaval, eu acho que eles estão protelando uma coisa que eles já sabem qual é a resposta. Mas que também precisa de dinheiro, porque o carnaval não dá dinheiro só para o Estado. O carnaval dá dinheiro para a Liesa também. Então, assim, as pessoas precisam disso. Só que a gente já falou num outro programa. A gente tem hoje o babado da Folia e a Caçula, que são os dois maiores vendedores de produtos para o carnaval, que não estão conseguindo receber produto e não conseguiram comprar produto. Então, como que você vai manter o carnaval de sucata, banho de mar à fantasia? Então, é assim, na verdade, eles estão protelando uma realidade que é notória, entendeu? Eu só acho. A maior prova que a situação é o nosso assunto do dia, que é a economia, que São Paulo fala que em setembro vai voltar às aulas presenciais, né? Então, a situação não é o coronavírus em si, e nem a preocupação com as pessoas. Porque se pode voltar às aulas em setembro, porque ele não pode ter Réveillon em dezembro. É a situação econômica que você falou justamente. Armando, você sempre bate nessa tecla econômica, né, Armando? Em relação ao carnaval? Eu bato essa parte econômica porque eu vejo eu me cuidando, vocês se cuidando, muitas pessoas se cuidando. Mas eu não vejo a Liesa sendo uma de boazinha. Ah, não vou fazer o carnaval porque eu sou boazinha. Não. Eu vejo que realmente não vai ter o retorno que a Liesa quer. E aí, por não ter o retorno que a Liesa quer, vai acabar não tendo carnaval. Eu queria só deixar uma observação aqui, que hoje teve uma reportagem no Globo, eu não me lembro quem foi que escreveu, mas foi compartilhado por algumas pessoas no Facebook, que ele falou, para carnaval não se faz de uma hora para outra. Lógico que não, a gente sabe disso, principalmente Clube Especial. Rafael Marçal já esteve aqui e já falou isso. Pode ter bloco de rua, beleza, se tiver vacina. Agora, Sapucaí, a gente sabe que em 2 meses você não vai fazer Sapucaí. Então, não vai ser economicamente viável. E ele tocou num outro ponto também. Ele disse que carnaval é uma coisa grandiosa, é uma coisa que envolve aglomeração de gente, de alegria e de entusiasmo. E você fazer um carnaval com uma alegoria ou então com algumas alas simplesmente para dizer que teve carnaval, deixa uma imagem muito tristonha no ar, deixa uma imagem muito triste no ar, do tipo, realmente afetou. Sabe aquela coisa que a emenda pode sair pior do que o soneto? É exatamente isso. Para você fazer uma coisa mínima, uma coisa micro, as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, tá triste. Não é do jeito que a gente do jeito que a gente faz. Então, realmente, o adiar talvez seja... talvez não, tenho certeza já que porque não tem material, como a Marta já falou, não tem condições de fazer um carnaval em fevereiro. Vamos falar a verdade? E agora, essa reunião da Liesa, como a Luísa já falou, e só vou falar mais isso, é muito engraçado, né, gente? Uma coisa que você poderia mandar um e-mail para as escolas e falar assim, olha só, o comunicado foi esse. Não, eles marcam uma reunião para não decidir nada. Essa é a Liesa. É isso que eu estou te falando. Essa é a Liesa que pensa num ser humano. E não é um ser humano. Uma reunião online, Armando, você está reclamando, aí vendeu o fax até outro dia. É um avanço fazer reunião por Zoom. É verdade. Para você ver, perceber como que é o nível. E estão protelando um negócio que a gente já sabe qual é o resultado, como a Marta mesmo falou. É aquela questão até que a gente não quer aceitar, às vezes, até a questão humana, tipo assim, você está com uma dorzinha, mas você não quer ir no hospital porque você sabe que você vai descobrir que você está com algum problema e tem que cuidar. A Liesa também que está negando a realidade, né, irmã? Ela não quer aceitar, ela sabe o que vai acontecer, mas ela não quer aceitar, né? Olha que coisa interessante. Deixa eu falar só uma coisa, que não me castigue pelo que eu vou falar, e eu sei que eu vou ser muito criticado, talvez, porque a gente esteja vendo esse programa. Opa, queremos polêmica. Cara, mano, fala. Eu vou falar uma coisa aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Todo mundo acusa o carnaval de ser a terra a
festa da carne, o pecado, né? Aquela coisa que o carnaval é o mal, é o satanás, aquela coisa que a gente sabe que grupos evangélicos fazem, né? Cara, a economia do Rio vai perder muito sem o carnaval. Eu quero ver esse pessoal agora ir pra igreja pedir dinheiro. Isso é bom, Armando. Porque essas pessoas ficam falando que porque vai dar dinheiro para carnaval, não sei o quê. Isso, eu não queria falar isso que você falou, mas a verdade realmente é essa. Cara, é difícil falar isso, mas é um bem feito. Lembra aquele apoio, tipo assim, lembra aquele apoio que vocês deram pro bispo? Né? Exato. Vamos ver como é que vai ser essa cidade sem carnaval um ano, né? E agora as pessoas vão sentir na pele. Olha só, barracão não vai ter ninguém fazendo, não vai ter que ganhar dinheiro fazendo fantasia. O cara não vai ganhar dinheiro como ambulante vendendo o turista não vai vir para cá, porque não vai ter bloco. O turista não vai vir para cá. Hotel não vai encher, não vai contratar garçom, não vai contratar camareira, não vai contratar um monte de coisa. E tipo assim, o carnaval sentiu, a economia sentiu porque não teve carnaval. Engraçado. Tem carnaval e sem Réveillon em Copacabana provavelmente também, né? Provável. As duas coisas mais atacadas no Rio de Janeiro e vamos ver como é que vai ficar a cidade. Vamos ver como é que o pessoal... Vamos fazer o quê? Vamos para a igreja agora? Vamos lá, vamos rezar, pedir dinheiro para a igreja. Porque você Sendo que a gente sabe que a igreja toma o dinheiro, né? Ao invés de dar o dinheiro, né? Porque a economia está uma realidade. Você tem uma realidade aqui que é uma realidade muito cruel com o Rio de Janeiro, né? Assim, é o cartão postal do Brasil. Mas hoje, quando as pessoas falam assim, a paulista trabalha mais do que carioca. São Paulo não vive de evento, cara. O Rio vive do evento. Isso não é uma cidade. Isso não é uma cidade de hospedeira. Isso aqui é uma cidade de evento. Eu falei isso. O Rio vai ser o estado que mais vai sofrer. Quando você tem um lugar que é o Rio Centro, por exemplo, que é um lugar próprio de evento que vira hospital, quem é que sustenta aquele elefante branco? Quando você tem o Sul América, que é um lugar que vive de evento, quem é que sustenta aquilo no centro da cidade? Quando você tem o Carnaval, quando você tem o Réveillon, e quando você tem os feriados prolongados, se você parar para pensar nisso, você já viu quantas empresas de turismo estão fechando? Não é só hotel, não. É porque as pessoas não se ligam nisso. Mas, assim, é muita empresa de turismo. Porque você não tem, você não tem o Rio como destino e você não tem as pessoas saindo daqui para se divertir em outro lugar. Porque muita gente aqui nessa cidade vive do dinheiro de quem vem de fora. Entendeu? O supermercado, cara, não abastece só a minha esquina aqui. O supermercado abastece todos os hotéis que tem na Zona Sul. E se eu não tenho turista na Zona Sul, eu tenho uma queda vertiginosa. Se você vem aqui no meu prédio hoje, com 48 apartamentos, não tem 20 ocupados. As pessoas estão devolvendo as chaves porque não tem grana para pagar aluguel. Isso aqui é uma cidade que vive essencialmente do turismo. Então, isso é uma coisa muito complicada. Fico imaginando o mercado que tem perto da Luciana. Posso ser propaganda? Eu já falando até Magazine Luiza, o Zona Sul. Pode, Zona Sul, que é o que tem aqui na minha casa. Vive cheio, porque cheio de turista. Ano passado teve Copa América, não tinha ninguém falando português ali dentro. Como é que vai ficar sem esse supermercado sem esses eventos? Na Praça São Salvador, cara, abriu... Tem um Zona Sul de um lado da Praça São Salvador e abriu o outro Zona Sul do outro lado da praça. Cara, fracasso, fiasco. O Pavão, que é o bar que você vai na Zona Sul, que abriu uma filial agora, o Pavão Azul abriu uma filial nesse momento da pandemia. Imagina. Abriu em março, né? Estou com a diretora aqui do lado, gente, por isso que... Alexandre Vale, como é que fica um compositor de samba enredo numa hora dessa? Como é que fica a motivação do compositor sem saber se seu samba vai ser para 21, para 22, se samba realmente irá para a avenida, se não vai mudar o enredo até 2022? Eu fui convidado para fazer samba esse ano, até para alguns blocos. Sinceramente, não tive motivação nenhuma. Eu pedi desculpa para meus parceiros. Eu falei, cara, eu estou com situação na cabeça, estou escrevendo curtas, estou com sobretudo alguma coisa. Eu não tenho motivação para escrever um samba nesse momento, porque eu não sei o que vai acontecer com esse samba. Como é que fica você, que faz tantos sambas por ano, você que é tão atuante como compositor, como é que fica a motivação do compositor numa hora dessa? Broxa. Adorei a resposta. Broxa. Vou dizer para você uma coisa. Ele nunca foi tão conciso, gente. Mas certeiro. Eu vou dizer por quê. Eu já fiz 2 sambas de encomenda esse ano. Um para uma escola de samba de Salvador
e outra para uma escola do Grupo Especial da Intendente da Liesb, chamada Peixe Vagabundo, que mudou até o nome para acadêmicos. Protesto! O nome era maravilhoso, Peixe Vagabundo. Estão nutelizando as nossas escolas de samba. Salve o boi daí que nunca... Plenamente contigo. Acadêmicos do Peixe. Qual é o nome? Era Peixe Vagabundo, que era um bloco que depois se tornou uma escola de samba com esse nome Peixe Vagabundo e nutelizaram, mas não foi a escola, não. Eu Parece sei, que foi veio de cima, tô sabendo. Exatamente, foi um pedido externo dizendo assim, acadêmicos do Peixe, que esse nome é muito feio. Eu, particularmente, acho assim, que estão começando a encaretar o samba. O samba não pode ser encaretado, né? O samba sempre foi revolucionário, né? Então, quando você põe Boi da Ilha, eu acho do cacete. Boi da Ilha eu acho maneiro. Da mesma forma, Boi da Freguesia, quando mudou de nome, não teve a chance, tirou Freguesia, botou ilha e deixou o boi. Enfim, vagabundar a história do peixe. Mas não é? Mas então, agora eu ainda queria colocar aqui o seguinte, apesar de ter feito esses 2 sambas encomendados, esse processo, cara, da gente de lutar por disputa e tal, tá muito esquisito, né? Tudo bem, a gente até vai fazer essa coisa que você colocou bem, poeta. Tá, a gente vai e faz, perde, ganha, não sei o quê. E aí? Vai ter, não vai ter? Porque eu acho que não vai ter. E voltando à sua pergunta lá anterior desse segundo bloco, quando você falou sobre o Réveillon de São Paulo, por exemplo, Réveillon em dezembro, Carnaval do Rio, do Brasil inteiro, em fevereiro. Eu até acho que o Réveillon realmente já não rola. Carnaval pode ser, pode não ser, vacina vem, não vem, a gente não sabe. Eu, particularmente, acho que é inviável totalmente. Acho difícil comparar Réveillon com Carnaval, porque tem quase que 60 dias separando, e a gente sabe que a medicina pode avançar. Mas a gente sabe também, por outro lado, que aglomeração em fevereiro é totalmente inimaginável, né? E acho que também as escolas de samba, como vocês todos colocaram muito bem, estão carecas de saber que não vai rolar, não tem como, né? E agora, como vocês também colocaram assim, porque tem o cara que é o alegorista que ganha dinheiro, tem aquela moça que é a tia costureira, que não sei o quê, mas tem outra coisa, tem a farmácia que vende camisinha, que vende engove. É tudo, sim. Afeta tudo. A cadeia produtiva toda é afetada. Toda, gente. exatamente. Sacolé de cachaça que a Luciana toma todo ano no bloco. Qual é o nome do bloco que a gente vai? Eu vou ver com o Armando. Aquele sacolé, Armando. Como é que vai ficar o cara de sacolé? É o dono do boteco. Lá no Leblon tem o Clipper. O Clipper é ótimo. É um botequinzinho que vai do general ao porteiro. Né? Você vai lá em Madureira, tem aquele outro botequinzinho, não sei o quê. Cara, é muita gente que perde dinheiro. E aí não chegou nos blocos, eles vão das escolas. Os grandes blocos são grandes empresas, como o Cordão do Bola Preta, o Monobloco, como é que Bloco da Preta, não sei o quê. Aloysio, o Carnaval de Salvador, você tem noção de quanto eles vão perder? Exato. Você tem noção de quanto eles vão perder? Quanta gente está envolvida no Carnaval de Salvador? Gente que fica contratada para segurar a corda. Está sem emprego. Não, e os artistas que estão no Carnaval de Salvador vão fazer live de carnaval em casa, né? Eu fiz um samba para uma escola de samba de Salvador, encomendado, eu não sei nem se vai tocar lá, aquela desgraça. Samba Exato. Caramba, não sei nem se vai tocar lá. Não, o ACM Neto parece que é o prefeito mais consciente de todos. Ele está tentando reunir todo mundo. Os outros não estão nem aí. Estão deixando acontecer. Sabe que não vão de uma cidade litorânea do Brasil que sabe que não vai ser reeleito, provavelmente. Então ele está tocando dane-se, né? Um prefeito que é de uma igreja aí, que eu acho que ele sabe dificilmente ser reeleito, tá tocando. Cara, na boa. Eu fico pensando, esses evangélicos. Meu Deus, esses evangélicos falam tanta besteira. Eu não falei evangélico. Menino do demônio. Demônio é o que a gente vai passar com a gente agora, que vai ficar sem dinheiro, que vai sofrer com a economia, porque não vai ter carnaval. É isso que esse povo vai ter que começar a gente tem um problema, a gente tem um problema nisso tudo. Provavelmente vai cancelar todos os réveillons do país e vai cancelar o carnaval pelo jeito, já que aqui no Rio as escolas de samba, pelo menos, não aceitam adiamento. Mas as datas estão lá. 31 de dezembro vai continuar sendo no final de ano para a virada de 1º de janeiro. As datas de carnaval vão continuar existindo. Vai ser um problema sério isso, que as pessoas vão para a rua. Vai.
Vai ter bloco clandestino, vai ter gente levando oferenda para a praia. Como é que vai se combater isso? Conscientizar as pessoas que estão botando a vida em risco. Se agora mesmo que não tem nenhuma data importante, estão indo para a rua da mesma forma. Então, é isso que eu falo desde o começo. O problema é econômico. Não vai ser organizado pela Lies, não vai ser organizado pela prefeitura, porque não vai ser viável. Eles estão pouco se lixando para as pessoas que estão indo para a rua. O problema principal vai ser o econômico. Então, já que o econômico não vai atrair gringo, me diz uma coisa, quem é o turista que vai falar assim, não, eu vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro, eu vou passar o Réveillon no Brasil. Quem quer se matar? Está 1.000 mortes por dia. Gente, o Brasil vai ser o único lugar do mundo, vai ser o último lugar do mundo que a pessoa pensar assim, eu vou passar o carnaval lá. Acabou. Porque a verdade é essa. O que a gente está vivendo é porque o presidente está fazendo é muito sério. Porque vai ser o último lugar do mundo. 1.000 mortes por semana, por dia, em 24 horas. E as pessoas continuam saindo de casa como se não tivesse acontecido nada. Não, nós estamos estabilizados. Porra, nós estamos estabilizados. Estabilizou lá em cima. Estabilizou lá em cima. Mas olha só, o problema não é só esse. O problema é o seguinte, quando o cara fala assim, vamos abrir a cidade, a gente sabe que as pessoas estão de saco cheio de estar em casa. Claro, ninguém precisa dizer para mim. Ninguém precisa dizer isso para mim. Todo mundo está de saco cheio de estar em casa. Só que assim... abriu tudo, gente, podemos ir pra rua, se você quer ir muito pra rua, vai com consciência, né, cara, se protege, vai com uma máscara, sabe, as pessoas assim, cara, abriu a porta do curral e neguinho tá indo direto, assim, a moda mas é isso. A moda por a gente tá no meio de uma enchente, as pessoas estão sendo pra nadar na enchente, e a gente só vai saber quando acabar a enchente o estrago que foi feito no local. Tipo não sabe, não tem noção de estrago ainda. É isso mesmo. Mas aí, pegando perfeitamente esse seu exemplo, a pessoa tá indo pra enchente, mas ela tá achando que ela só pode morrer afogada. Ela não entende que ela pode pegar leptospirose, entendeu? O problema todo tá na entrelinha. O problema todo tá na entrelinha. Eu não vou morrer afogada porque eu me enchente e eu sei nadar, cara. Mas o rato faz xixi ali naquela água. O bueiro que tá ali, o fio de alta tensão que caiu. Sabe? No melhor dos mundos, você ainda morre. Pior é se você ficar com alguma sequela, né, cara? O que as pessoas precisam entender é que o fato de ter havido uma flexibilização não significa que isso seja sinônimo de ter sido descoberto a vacina para a doença. Acabou a pandemia. Não, gente, não é isso. Não. A gente continua numa curva ascendente. A cada dia aumenta o número de casos e o número de mortes. Então, o Brasil é o único país do mundo onde se flexibiliza quando está aumentando o número de casos e de mortes. É como se dissesse assim, porra, a gente ainda não atingiu o clímax. Mas mesmo subindo, acho que dá para flexibilizar. Vamos dar uma liberadinha, está subindo. É questão de economia, como o Armando fala há vários programas. A eleição está chegando, os empresários estão pressionando os prefeitos. Não perde a eleição. E aí, diante disso tudo, diante disso tudo que a gente está falando, a gente fica pensando assim, o mundo está vendo o que o Brasil está fazendo. Aí você pensa assim, quem vai ser o habitante do mundo que vai passar o Réveillon aqui sabendo dessa merda toda que a gente está fazendo? Cara, o David do Brasil postou um stories hoje no Insta dele falando exatamente isso, porque as pessoas estão criticando muito ele, porque ele vai no shopping, porque ele vai no restaurante, não sei o quê. Aí ele falou, gente, olha só, a coisa é a seguinte, não é que você não pode ir, você tem que ter consciência. Se você vai, se protege. A parada tá exatamente aí. Se você vai, se protege. Ninguém tá te proibindo de ir. Porque realmente tem gente que tá surtando em casa. Se essa é a sua opção, se você quer ir, se protege, né, cara? E aí, já deixa de ser uma coisa do individual. Não precisa se proteger por você, não. Se protege por quem tá com você. Entendeu? Porque é muito complicado isso. As pessoas são muito, cara, surtadas, na boa. E aí a gente entra num outro assunto da semana, que é justamente o Rio de Janeiro. Eu já gostei desse assunto. Só que a gente está saindo de carnaval, está saindo de Réveillon para entrar no Rio de Janeiro especificamente. Eu tomei um susto essa semana que eu soube que a área de lazer foi aberta na Zona Sul. Agora a Atlântica está fechada aos domingos, tudo que é área de lazer estão abertas agora. E existe aí uma situação que existe um papo que o Rio de Janeiro está subnotificando os casos
Porque agora a gente vê todos os jornais, o Rio de Janeiro está caindo nos casos de notificação, e existe um papo forte que existe a subnotificação. O hospital de campanha do Maracanã foi fechado. Quem quiser marcar gol lá, marca à vontade no Maracanã, que não tem mais hospital do lado. De São Gonçalo também foi fechado, mesmo com a justiça pedindo que nenhum dos dois fosse fechado. E o que está sendo feito no Rio de Janeiro é crime, não é, advogado Alexandre Vale? Eu particularmente acho que isso é um crime, sim, é um crime contra a saúde pública, né? Porque estão enganando a população, estão mentindo para a população, estão, com isso, fazendo uma política genocida, né? Assim como no nível federal estão fazendo uma política genocida contra o próprio presidente da República. Não usa máscaras, minimiza o problema. Doente, ele não usa doente, ele vai aglomerações doentes, que ele disse que está com coronavírus, né? Pois é, eu não acredito, mas admitindo que ele esteja falando a verdade, é pior ainda, né? Porque se ele diz que está doente e vai sem máscara e vai para aglomerações, pior ainda. Né? Quando o governador, que em breve, se Deus quiser, deixará de ser governador também, não adota políticas estratégicas de combate a essa pandemia, né? E quando o prefeito também flexibiliza, porque quando o STF diz, olha, isso compete aos prefeitos e governadores, isso não é política, gente, isso daí é Constituição, isso está na Constituição, e eu, como constitucionalista, tenho plena ciência disso. Realmente cabe aos governadores e prefeitos, mas quando eles começam a flexibilizar isso em pleno ápice, em pleno crescimento da curva, então você vê que aí não tem nenhum plano estratégico traçado para esse tipo de atitude. Realmente porque, como o poeta falou, nós estamos agora próximos de uma eleição municipal, então que se dane a saúde, que se dane a vida, e vamos pensar nos resultados políticos e nos nossos financiadores de campanha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram qual era o lema do Crivella na eleição? Vamos cuidar das pessoas evangélicas. Cuidar das pessoas evangélicas. Olha como que ele está cuidando. Preciso falar mais alguma coisa? O lema dele era esse. Vamos cuidar das pessoas. Olha como que ele está cuidando. O cara vai fazer uma live amanhã com o Flávio Bolsonaro. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? É deboche da nossa cara. É deboche. Isso é deboche, pelo amor de Deus. Tudo é questão de economia e política, porque ele sabe que a única chance que ele tem nessa eleição é se prender na família Bolsonaro. E é que ele tem alguma, ele acha isso. E a família Bolsonaro é totalmente contra o isolamento. O Carlos Bolsonaro postou essa semana para as pessoas se lembrarem de quem os políticos que fizeram elas ficarem em casa na hora da eleição. Esse rapaz é vereador no Rio de novo. As pessoas também podiam lembrar quem são os políticos que falaram que não vão estender o auxílio de R$600 para depois de dezembro, já aproveitando que a eleição está aí. E podiam lembrar também uma outra coisa, né? Elas podiam lembrar que a eleição está aí na porta, mas que ela poderia ser adiada, mas que como você tem uma verba para a eleição, os políticos não querem, porque hoje é muito mais fácil de você lavar o dinheiro, porque você não precisa de fazer nada, né? Você está num momento de pandemia e tudo é urgência. Então você pode gastar dinheiro sem precisar licitar, sem precisar fazer tomada de preço, porque tudo é urgência. As pessoas têm que lembrar isso também. Bom, vamos fazer a roda girar novamente, girando, quando o Silvio Santos não for entrando. Não sei se vocês viram, vocês conhecem a atriz Juliana Luman, fez Malhação, fez TV Globinho, fez várias situações aí. Ela deu um depoimento à revista Cláudia essa semana, dizendo que com 18 anos de idade ela foi estuprada por um diretor famoso num hotel em São Paulo. Ela foi levada para lá para fazer o teste com o personagem, pediu para a mãe ir junto, o diretor famoso, que ela não quis dizer o nome, alegou que não tinha como pagar a passagem da mãe, ela foi para lá, leu 3 vezes o texto com o cara foi para ficar mais à vontade, deu um cigarrinho de maconha para ela fumar, ela nunca tinha fumado na vida, ela fumou um cigarro, ficou tonta, ficou zonza, o cara foi e se aproveitou e estuprou. Além desse caso, eu não lembro sinceramente o nome da mulher do Fábio Barreto, de repente a Marta sabe, é atriz também, que foi abusada por João de Deus, quando foi tentar a cura dele, sofreu um acidente grave, alguns anos atrás, que faleceu, infelizmente, e o João de Deus se aproveitou da situação e também molestou a atriz, né? São casos muito tristes, mas, começando por você, Marta, eu estou começando a falar, né?
As mulheres estão começando a falar e estão perdendo o medo de se expor a situação. Isso é bom, né, Marta? Pelo menos a exposição. Isso é bom, né? Assim, umas ainda tem muita... As pessoas, eu acho que elas não falam mais por vergonha do que qualquer outra coisa, né? De assumir que foi estuprada. Então, muitas têm vergonha. Mas eu acho que, assim, quando uma pessoa consegue soltar a voz e falar fulano abusou de mim, várias outras pessoas vêm atrás falando geralmente do mesmo fulano, né? Isso é muito bom, assim. É uma coisa que, com o tempo, vai começar a diminuir. Eu acredito muito nisso, porque quando você perde o medo de denunciar a pessoa que te agride, a pessoa já pensa várias vezes, né? Porque também é uma forma de agressão. Então, a pessoa já pensa várias vezes se ele vai querer fazer isso com o próximo, porque o próximo pode botar a boca no trombone e sujar completamente a imagem dele. Isso, ao meu ver, é uma postura muito legal que essa fase de empoderamento feminino aí está trazendo para muitas pessoas. A atriz, a mulher fala, chama-se Débora Calume. O primeiro episódio está no Globoplay, sobre o João de Deus, ela conta essa história, junto com outras mulheres que foram abusadas pelo João de Deus. Alexandre Vale, os homens estão tendo que se tocar, né? Algumas brincadeiras que se faziam antigamente não são mais permitidas hoje. Algumas coisas que os homens achavam que não tinha nada demais, tem muito a ver. Esse negócio de teste do sofá, esse negócio de dar uma bebidinha para relaxar, dar uma maconha para relaxar, esse tempo passou, né? Tem que respeitar, né, poeta? Com certeza. Eu acho até que a Marta colocou muito bem, cara. Porque, assim, nada que não é consentido e não é consentido com consciência plena é legal, né? Porque o cara pode dizer, mas ela topou. Pô, calma, mas ela topou, mas ela não estava... Ela não estava em plenas condições. Fora o homem poderoso ao lado, né? O homem poderoso. No caso da Débora, um cara podia curar o marido dela. No caso do diretor, um cara podia dar um trabalho dos sonhos para atriz jovem, né, poeta? Exatamente. Só que abusaram covardemente de duas situações. De uma situação de usar uma droga, de usar alguma coisa que a deixe inconsciente ou não na sua plenitude da consciência, e outra do poder, digamos assim, do abuso de poder, né, para que ela pudesse alcançar o... Exatamente, né? Então, assim, eu acho isso absurdo, cara. Eu acho que, primeiro, um cara que faz isso não é um homem, né? Porque ele precisa usufruir desse tipo de situação, né? Isso é de um machismo inaceitável, né? E acho, como a Marta colocou também, que quando uma denuncia, vem uma reação em cadeia, né? Porque uma encoraja a outra. Eu não sei, eu sou muito além do meu tempo, mas eu só acho muito absurdo que ainda haja esse tipo de vergonha, né, de falar de determinadas coisas, embora eu entenda a posição da mulher, claro, mas eu ainda acho que isso é muito lá atrás, muito antigo, né, da mulher não denunciar. Tem que ser denunciado, sim. E eu, como advogado, e que atuo muito em violência doméstica, e uma coisa que poucas mulheres sabem é que a violência doméstica ela não se limita à violência física, né? Existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência... enfim, são várias... A Lei Maria da Penha elenca 6 formas diferentes de violência que se pode fazer com a mulher, né? De ferir a autoestima, enfim, de ofendê-la, de diminuí-la, da mulher se achar assim, a pior das pessoas e tal. Isso tudo está dentro da violência doméstica. Então, o homem que se utiliza disso tem que ser denunciado, sim. E acho que cada uma que faz isso, para mim, é uma heroína. Muito mais forte do que esses idiotas, do que esses covardes, porque elas incentivarão novas mulheres a fazer o mesmo para que a gente possa, em breve, e não vai demorar muito, acabar com esse tipo de prática nesse país. Aliás, só um adendo, a gente fez uma gravação de um programa que você até brincou comigo, você também foi para a cama com o Arthur Aguiar, lembra? Lembro.
Então, depois disso, semana passada mesmo eu estava vendo um programa desses aí de fofoca no Instagram, e aí estava falando exatamente do relacionamento do Arthur Aguiar e da Mayra Cardi. Cara, eu achei que foi uma coisa maravilhosa que ela fez, porque ela tava chamando ele de abusador e ele não admitia até um determinado momento que ele era um abusador. E aí ela foi para a rede social, chamou uma psicóloga, você viu isso? E falou... Ele não é um abusador porque ele estupra a pessoa. Ele é um abusador porque ele não quer que ela se vista melhor do que ele, não quer que ela pareça uma mulher bonita, não quer que ela apareça de vestido, não quer que ela apareça de roupa curta, de biquíni, não sei o que. Ele é um abusador no sentido de uma pessoa que se apropria da outra pessoa. E eu achei isso uma coisa super interessante. Ela convidou várias pessoas para participarem da página dela, falando exatamente sobre isso, os tipos de homem com quem você se relaciona, que eles acabam modificando a personalidade da pessoa 100%, exatamente por isso, por abusar das pessoas psicologicamente. Até ele assumir que, de fato, ele sim foi um abusador, mas que ele não entendia o sentido da palavra abuso. Eu achei isso fantástico. Vocês já repararam que todos os tipos de pessoas de má índole, ou então que não tem uma ética muito boa, ela começa tentando inferiorizar a outra. Isso é muito importante a gente analisar. É verdade. Sempre quando você tenta inferiorizar alguém, é sinal de que você tem um problema sério, que você está querendo se sobrepor a alguém. E nesse caso que a Marta falou, é exatamente isso. Todo tipo de violência, todo tipo de abordagem negativa, que até demonstra o caráter da pessoa, começa exatamente isso, quando a pessoa começa a inferiorizar a outra. Todo mundo conhece um caso próximo assim, né? Todo mundo conhece um casal. Fantástico a forma com que ela usou as redes sociais dela, porque ela tem um alcance foda, né? Assim, vamos ser sinceros. Ela tem um alcance maravilhoso nas redes sociais. E eu achei a forma com que ela usou as redes sociais dela para abordar esse assunto, que nem eu, Marta, particularmente, via dessa forma. Eu achei fantástico. Aí depois eu comecei a assistir os stories que ela estava fazendo com as pessoas na rede social dela para poder entender, porque as pessoas... Você sempre sabe de alguém que faz alguma coisa, mas você não consegue entender o contexto dessa situação, né? E ela conversou com várias pessoas e eu achei fantástico. Foi uma aula que ela deu a respeito desse assunto para as pessoas que assistem ela, viu? Valeu super a pena. Porque se a pessoa está plena, se a pessoa se gosta, ela não tem por que ficar submissa a alguém, entendeu? Essa que é a base. Essa que é a base. Aqui perto de casa tinha uma pizzaria que era pequena, assim, mas até o Miguel Falabella falou nas crônicas dele, a pizzaria. E tinha um casal de portugueses que comandava a pizzaria. De vez em quando a dona, uma senhorinha, aparecia com o olho roxo, braço quebrado. Anos 80 isso. Existia brincadeira, fulano bateu de novo na fulana e tal, não sei o quê. Era uma coisa que na época era tipo relativizada, né? Tinha que chacota, brincadeira. Que algumas coisas foram ruins que aconteceram com o tempo, outras coisas foram muito boas. Eu acho que essa situação de proteção às minorias é uma coisa que acontece boa do nosso tempo, né? O mais engraçado, Luiz, o mais engraçado é quando a gente chama a mulher de minoria, quando a mulher é a maioria da população, né? Engraçado quando a gente chama negros de minoria, quando o negro é a maioria da população. A gente acaba se confundindo um pouco com isso, né? Mas acho legal quando a gente usa isso para poder, assim, tentar... Enfim, proteger, melhorar essa relação, esse tipo de contato e tal, mas que minoria, mulher não. Minoria somos nós. Mas então, quando você fala de minoria no sentido de ter voz, né? Ah, sim. Aí exatamente porque você vive numa sociedade extremamente machista, onde as mulheres não têm voz, mas você vê hoje os maiores influenciadores digitais do mundo, eles são mulheres, né? Quando a Oprah chega na rede social dela e fala que ela sofreu abuso, e fala como que você pode dar a volta por cima numa situação dessa, quando a Mayra Cardi fala isso, quando a Xuxa fala isso, e aí é diferente por vários motivos. E aí eu vejo que a voz toma uma corrente que outras pessoas
se pronunciam a respeito disso, quando você vê que são mulheres super empoderadas, que são mulheres com grana, que são mulheres que têm voz ativa na sociedade, elas falam, eu passei por isso. E aí aquela pessoa deixa de ser, ela não perde o status de ídolo, mas ela deixa de ser uma pessoa intocável para se tornar uma pessoa como eu, entendeu? Pô, você fala assim, caraca, cara, a Oprah foi estuprada, como é que pode isso, a Oprah? Mas você esquece que a Oprah não nasceu Oprah, né? Ela se tornou o que ela é com o tempo. Então, quando essas pessoas se tornam pessoas de carne e osso, que elas passam pelo mesmo problema que você, aí você vê que esse tipo de empoderamento é que vai dando voz ao outro. Mas essas mulheres só tiveram voz agora, cara. Sim, essa é a diferença. Vocês estão certíssimos quando vocês falam em minoria. Né? Eu só fiz esse alô. Não, eu entendi. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa no percentual de deputados e senadores que tem mulheres, em relação ao que a gente tem de percentual de mulheres que são maioria dentro do Brasil, aí é que a gente entende o quanto isso é minoria, sim. O quanto isso é minimizado, sim. O quanto isso é desvalorizado, sim. Vamos criar um novo quadro aqui agora, os melhores e os piores da semana. Quem quer começar dizendo alguma coisa que achou legal essa semana aí? Alguém quer falar alguma coisa? Melhores a ida do Jorge Jesus para o Benfica. Foi a melhor coisa que aconteceu essa semana. Graças a Deus. Que coisa lá. Torço muito pela felicidade dele, que ele dê muitos títulos para o Benfica. É a melhor coisa que aconteceu na semana. Para mim, indiscutivelmente. Alexandre Vale, você também vai assumir que foi surrado pelo Flamengo e dizer que está feliz que o Portugal foi embora, Alexandre Vale? Assim como o Armando? Eu vou dizer para você que eu não quero mais conversar com o Armando, porque eu detesto as pessoas que roubam a minha fala. Foi a melhor notícia, sim. E quando eu digo que foi a melhor notícia, é porque eu sou neto de um português já falecido, que hoje teria 122 anos se fosse vivo, meu avô Manuel Seria o homem mais velho do mundo, né? Seria o homem mais velho do mundo. Que uma vez eu me lembro que o garotinho, muito criança, perguntei assim, vô, que time eu posso ser? Ele falou, pode ser o time que quiseres, crialhos. O Vasco, por exemplo, foi ali que eu virei Vasco, né? E tadinho, enfim, mas ele torcia para o Benfica. Então, como meu avô torcia para o Benfica, eu sou benfiquense, se é esse o nome que tem que ter. Então, eu gostei muito de saber que esse técnico que fez esse time porcaria, né, ter tantos títulos, que ele vá para o meu Benfica, né? Porque se eu sou vascaíno, Benfica feliz. Você da rubro-negra, não dê dislike, que eu sou rubro-negra e vou defender depois. E a pior notícia aqui, a calma, a pior é depois, calma. Marta, alguma notícia legal aconteceu essa semana? Nada? Cara, nada de bom? Nada que justifique, assim, tirando o corte de cabelo do Armando. Quando eu falar a minha, você vai se arrepender de não ter falado nada também. Jura? Uma das grandes notícias da semana foi o nosso papo com o Manuel Dionísio, que foi sensacional. Foi um dos grandes momentos da semana. Está com uma repercussão maravilhosa. Manuel Dionísio, uma enciclopédia, a memória viva do samba. Emocionou o Armando, a todos nós. Que bacana que o Maestro teve 2 horas e 16 minutos para falar de sua trajetória, e que honra que tem sido a gente que deu esse espaço para ele. Então, para mim, foi um dos grandes momentos da semana, foi ter tido o Manuel Dionísio com a gente. E o outro grande momento para mim é o Marcelo Adnet, com Senta-se em Casa, o que ele fez imitando o Donald Trump, dando resposta a Felipe Neto. Vão conferir que é uma coisa de gênio. O Marcelo Adnet, para mim, já é um dos grandes humoristas da história desse país, né? Nem do momento, que o cara todo dia está botando conteúdo inédito no programa dele, no Globoplay, e é uma coisa fantástica. Confiram lá que, com recursos escassos, lógico, o cara tem uma casa bacana, tem o apoio da Globo, mas fazendo dentro de casa as coisas que ele está fazendo para mim é sensacional. Fantástico. Piores da semana, então, galera, vamos lá. O que foi a semana que vocês não gostaram? Meu time perdeu. Isso eu gostei. Armando, alguma coisa? Não, o pior continua o Vasco, então. O Vasco não jogou, Armando.
Cara, o Vasco é ruim até quando não joga, cara. A verdade é essa. Vamos torcer muito. Eu tô brincando, mas realmente vamos torcer muito. Agora, que coisa interessante, né? Agora, que coisa interessante. O Jesus saiu do Flamengo exatamente quando o Flamengo resolveu apoiar o Bolsonaro. Nem Jesus quer ficar do lado do Flamengo. Vai, Alexandre Vale, qual foi o pior da semana? Na verdade, para mim foram duas. Né? Uma, que a gente a cada semana vê os números crescendo, apesar do Bolsonaro não dar a menor bola para isso e continuar minimizando. Então, eu acho que cada dia que passa, a semana piora, né? Porque as pessoas morrem mais, os casos aumentam mais. E a segunda coisa muito ruim para mim é que ele continua vivo. Não que eu deseje a sua morte, mas é porque eu acho que menos gente vai morrer. Os piores da semana, eu tenho dois também. Um, eu vou ser contra os dois vascaínos. Jorge Jesus ter ido embora para mim foi muito triste. Não só pelo meu time, mas acho que eles são um legado no futebol brasileiro, que eu espero que os treinadores brasileiros tenham entendido para poderem fazer aqui, para eles nunca mais tomem de 7-1 da Alemanha. O futebol reativo não é coisa nossa, esse futebol de defesa não é coisa nossa. Precisou vir um português redescobrir o Brasil para mostrar que dá para jogar no ataque, dá para botar o mesmo time para jogar várias competições, coisa que os nossos técnicos cagões não fazem. Enfim, lamento muito com o rubro-negro e lamento um pouco por ter perdido um cara como esse. Evidente que se eu não fosse o Flamengo eu estaria feliz também, isso é lógico, né? Mas eu lamento ir por esse lado. E o mais sério é o que essas pessoas, como esses desembargadores da vida, estão querendo da vida. Humilhar um policial, né, um guarda municipal, da forma que ele foi humilhado. Teve o caso do engenheiro civil outro dia, agora esse caso, não sei se vocês acompanharam, todo mundo acompanhou, o desembargador foi tomar uma multa em Santos, espinafrou o guarda municipal, humilhou o guarda municipal, falou em francês para mostrar que era um cara superior, quis ligar para o secretário lá para cancelar a multa na frente, chamou o cara de analfabeto, foi tudo gravado. Que bom. Hoje em dia existe telefone celular, que bom que se pode gravar. Uns merdas como esse cara, um merda como esse engenheiro civil e sua esposa. Que bom que a gente pode expor esses merdas hoje em dia, né? É uma sociedade muito infeliz. Oi, Marcos. Pior do que o engenheiro civil e a esposa fizeram com o cara foi aparecer no Fantástico posando de vítima, né? Semana que vem o desembargador vai estar com a voz embargada lá, provavelmente também, que infelizmente a gente dá a voz a esses idiotas, né? Porque é a prova que não precisa ter estudo para você ser ou não idiota. A idiotice nasce com a pessoa e a pessoa pode ser PhD, pode ser engenheiro civil, pode ser desembargador. Se a pessoa quiser ser idiota, ela vai ser idiota. Enquanto a gente conhece muita gente que mal teve estudo, que é uma coisa fabulosa. Um exemplo que eu sempre penso é no Cartola. Os maiores poetas da história desse país, com pouco estudo, guardador de carro, é muito melhor que um merda como esse desembargador. Mas então... aprovaram esse quadro novo, melhores e piores da semana. Vocês vão ter uma semana para pensar para a semana que vem. Voltamos já com o último bloco, sobretudo e mais alguma coisa, cada vez mais com algumas coisas para falar. Valeu! No canal SCC Produções, você tem debate de alto nível todas as terças, com sobretudo e mais alguma coisa. Curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro. SCC Produções, seu mais novo entretenimento na internet. Voltamos aqui para o último bloco, sobretudo e mais alguma coisa. Falamos hoje de vários assuntos, economia no primeiro bloco, com a Grace Jesus, agradecendo mais uma vez a presença dela. No final do programa vão ter o link para poder comprar com ela. Segundo bloco, a gente falou de carnaval, falamos de Réveillon, falamos de abuso, Jorge Jesus. Fizemos uma mistureba aqui no segundo bloco. Porque é sobre isso, é sobretudo e mais alguma coisa que você pode acompanhar ao vivo, terça que vem. Olha só que surpresa, a gente vai falar de educação. Coisa importante no momento, né? Falar de educação. Como é que estão as crianças em casa para estudar? Tem gente que tem computador bom em casa, escola particular, mas é que as pessoas que não têm computador, que estão em escola pública, não falem nada agora. Esse assunto de terça-feira que vem. Um assunto muito pertinente que temos convidados da área de educação. Vai ser bem legal. Acompanhe terça-feira, 9h30. Não vai ser gravado. Faça a sua pergunta, entre no chat, converse com a gente ao vivo terça que vem. E agradecer imensamente a vocês.
Esse foi o 11º, sobretudo mais alguma coisa, que o Manuel Dionísio foi sobretudo entrevista, então não conta, é o nosso primeiro. Muito obrigado, Marta, por mais uma participação sua aqui, cara de cansada hoje, mas foi brilhante como sempre. Obrigado. Obrigada. Essa dinâmica ficou bem diferente, ficou mais leve, mais bacana. Eu gostei bastante do programa hoje e espero terça-feira, né, gente? Vamos lá ao vivo para saber como é que vai ser. Parabéns para a Luciana Tutunes, que é que deu a ideia desse segundo bloco dinâmico, assim. Eu sou apenas um funcionário dela. Obrigado, Armando. Mais uma participação aí. Cabelo ficou bacana, Armando. Parabéns, viu? A Luísa ainda aproveita e ainda puxa o saco da namorada, né? Pra falar assim, vou fazer uma média aqui. Noiva, por favor. Noiva. A noiva já praticamente casado, gente. O Luciano já foi morar com ele e tudo. Há 4 meses. Já colocou, fez declaração de amor e tudo no Facebook. Isso pra mim já é casamento. Acabou. Olha, segundo Alexandre Vale, já é uma união estável, hein? Ih, ferrou. Tá vendo? Ferrou. Então, mas o programa foi muito bom e eu acho que esse formato condiz exatamente com o nome do programa, sobretudo mais alguma coisa. Foi um programa bem dinâmico, muito legal mesmo, gostei muito. Muito obrigado pela participação, novamente uma diversão. Agradecer a Gleice também, que vai ver o programa também, que foi uma grande ajuda na formulação desse programa, né? Valeu por vocês novamente, vocês animam a minha noite de terça-feira, né, digamos. Valeu. Alexandre Vale, grande poeta, está preocupado com o programa ao vivo. Vocês vão permitir que o poeta levante de vez em quando para poder ir no banheiro, né, gente? Vamos deixar o poeta estar preocupado. Gente, é um programa informal entre amigos, faça o que quiser da vida, só fique nu, igual a mulher do Fábio Porchat. Muito obrigado, poeta, por mais uma presença com a gente aqui. Eu que agradeço a você, a Luciana, o Armando, a Marta. E queria dizer a você agora há pouco falou do cabelo do Armando, ficou maneiro. Armando, na rede, beleza, gostei, mas eu tenho que confessar que eu gosto mais dos cabelos da Marta, esses cabelos encaixados. Ah, com certeza. Armando, vamos sair daqui que pintou um clima aqui, deixou os dois açóis. Não vamos atrapalhar não, hein? Precisamos marcar em breve uma live aqui em casa, aqui na beira da... Caramba! Meu Deus! Olha, e dizer a vocês que, olha, nada melhor do que a gente estar conversando por aqui. Esse processo de reinvenção, seja na economia, seja no nosso dia a dia, né? Nesse cotidiano, tudo isso que a pandemia nos trouxe grandes lições, né? Aliás, por falar em cabelo, gente, por exemplo, eu cortei meu cabelo tem 2 meses, o meu cabeleireiro veio aqui em casa, eu paguei mais caro e tal. E outro dia, cara, não, sério, é um cabeleireiro que, porra, eu corto com ele há mais de 20 anos, meu parceiro, por favor, por sinal, lutador de Muay Thai e tal, Jiu-Jitsu, e o Fabinho. E eu falei assim, Fabinho, já tem 2 meses e meio que eu não corto cabelo. Então você vê que até nisso a economia afeta, né? Porque eu deixo de dar um dinheiro pro cara, né? Ele veio aqui para cortar o cabelo e tal, e quantas pessoas não estão dando dinheiro para os cabeleireiros? Então, gente, que a gente possa estar mais uma vez juntos, conversando sobre isso tudo, sobre tudo e mais alguma coisa, inclusive sobre os cabelos da Marta, que são encantadores. Um beijo para vocês todos. Pegando a deixa do Alexandre, em breve vamos falar de sexo aqui também, como é que é o sexo na quarentena, vamos falar de sessão de webcam, de Tinder, de sexlog. Em breve vamos ter esse assunto aqui também. Aproveitar o motel do Alexandre Vale. Relaxa. E o Alexandre Vale vai sortear o motel dele, vários motel, o maior motel Zona Oeste no dia, a suíte aí, ó. Tá até tocar a luzinha bacana ali em cima. Você pode comprar essas besteiras que eu falei aqui, o programa que foi sério, foi bom demais, aqui no nosso canal do YouTube, junto com outros programas também. Foram 11, mais o Manuel Dionísio. Veja o Manuel Dionísio, está sensacional. Racismo e fascismo, carnaval, cultura, violência contra minorias e reabertura das cidades, solidariedade, eu acho que eu não vou lembrar tudo. Enfim, acompanhe lá a barra de rolagem para você acompanhar não só o programa, com nossos curtas de comédia também. Se eu fosse você, eu começava a ver, porque vai ter ator novo nos curtas de comédia, né, Alexandre Vale? Vejam lá o Home Office, vendo outros curtas de comédia também que ele está fazendo. Você pode assistir esses programas também no Gazeta do Rio, desde o Manuel Dionísio, este de hoje, o ao vivo de semana que vem.
todos, a partir de agora, estão lá com o Leonardo, nosso amigo, site Gazeta do Rio, jornalismo independente de qualidade de gente jovem. Também Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, podcast pra caramba aí, seu aplicativo preferido, você acompanha lá, sobretudo e mais alguma coisa, SDC Produções, você encontra. Muito obrigado a vocês, Alexandre, Armando, Marta, a vocês que nos acompanharam ao vivo, a vocês que perderam alguma parte, podem acompanhar depois, não tem problema. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta ao vivo. Olha só que coisa bacana, vamos estar ao vivo com vocês. Se o Alexandre quiser ir no banheiro, ele vai ao banheiro na sua frente. Olha só que coisa boa. Valeu, gente. Até mais. Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação Aloysio Vilar, produção Marta Caminha, edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções. Mas, poeta, ainda tem outra coisa. Como o Armando falou, o Armando colocou muito bem quando ele disse assim, na verdade, como é que foi que o Armando falou, gente? Logo no início, onde ele colocou que... Oh, meu Deus. Sabe quando dá aquele branco? Mas eu vou me lembrar. Sim. Não, mas quando o Armando colocou o seguinte, ele disse assim, gente, essa questão toda da... Ixi, Maria! Gleice, fala enquanto você queria falar, Gleice. Depois ele reclama. Acho que a Gleice queria levantar... A Gleice abriu o dedo. Já temos o não vale da semana, depois ele reclama. Não, gente, mas é mesmo. Mas o Armando falou um negócio que me chamou a atenção. Ah, sim, lembrei. Pokémon aí. Uma feira japonesa. Armando, você comprou esse Pokémon na Magazine Luiza também? Não, foi numa feira japonesa que teve na Barra. Feira de cultura japonesa, muito legal. Mas você comprou na Magazine Luiza também? Tá, que é pra falar, tem o Sonic também, tá? Meu Deus! Bom, achei que você tinha Pikachu. Esse reconhece. Luísa, não. Esse é o Bu. Ele tá fazendo aglomeração na casa dele, tá falando que tá respeitando a quarentena lá. Cheio de aglomeração na casa dele.